No Nordeste, por vir de uma árvore sagrada que acumula água e resiste a grandes períodos de seca, o umbu é um fruto nativo que sustenta famílias inteiras. Na região de Vitória da Conquista, pequenos produtores estão investindo em plantações de umbu gigante, com frutos que chegam a pesar 190 gramas. Assim, a árvore símbolo do sertão passa a oferecer um grande leque de possibilidades de cultivo comercial. Antigamente, por essas terras, o umbuzeiro nascia aqui, ali, quase sempre isolado. Não era bonitão igual esse aqui, não. Nem produzido muda por muda, como aqui no sítio do José de Lé, em Gameleira, uma região a 36 quilômetros de Vitória da Conquista. Por essas bandas, o forte é o umbu gigante. Olha aí, rapaz, a diferença dele para um normal dá o dobro de tamanho e 10 vezes mais de massa. O Zé começou a produzir o fruto típico da caatinga há 13 anos. Tudo parte de um projeto realizado pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E pensar que lá atrás, em 2006, o produtor não imaginava ganhar um dinheirinho bom com a plantação. Hoje, vende uma saca de 25 quilos por R$ 150 e já atende 6 estados brasileiros. Todo mundo quer um pedacinho do sertão. Hoje eu tenho isso aqui, tem outro viveiro. Fora também tem que dar manutenção, faço também trabalho de manutenção fora, palestra fora na associação, né? Então minha vida hoje praticamente mudou. O umbu gigante, assim como o normal, gosta mesmo de calor, da terra amarelada, do solão quente e chuvas no período certo para uma parte da raiz, chamada de batata, lá debaixo da terra, armazenar água e o fruto nascer assim, saudável, para a próxima temporada. Por ter toda essa adaptação, ele é comum na Bahia, mas no resto do Brasil e no mundo, não. Por isso, o projeto da Embrapa, que começou lá em 2004 e foi aprovado em 2006, busca disseminar mudas dos mais de 30 tipos, conhecidos como acessos, de umbu ou imbu, para produtores do interior baiano. Mas o processo é longo, por isso, por enquanto, eles fazem visitas em propriedades assim como a do seu Zé. Aí vem esse tipo chamado de gigantolontra, de umbu, e já sabem que daqui vai sair muita qualidade. Afinal, só um fruto desse já chegou a 190 gramas aqui no sítio. Eu disse um só, e a longo prazo, a espécie pode voltar a ter força na natureza e não só comercial. Foram descobertas uma série de árvores em várias regiões, vários municípios do estado, que produzem um umbu que é 2, 3, 4, até 6, 7 vezes mais pesado do que um umbu comum. Então essas árvores foram selecionadas, foram, como se diz, clonadas, quer dizer, se desenvolveu a técnica da propagação vegetativa através de enxertia para transferir essa característica genética para novas mudas e poder então multiplicar essas seleções especiais de umbu que existem aqui no estado da Bahia. E o Zé está fazendo a parte dele. Aqui também tem os tipos de umbu, macaúbas e América Dourada. São gigantes, assim como o lontra. E os 400 pés do fruto abriram espaço para outros cultivos nos 80 hectares de terra. Tá vendo as caixinhas? São de abelhas, produtoras fortes de mel, curiosas, até dóceis. Afinal, as espécies jataí e manduri não têm ferrão e gostam demais das flores do pé de umbu. Além das abelhas, outros animais também aproveitam do umbu, da fruta, para poder se alimentar, como cabras, os próprios bodes. E aí depois do processo de alimentação, geralmente eles regurgitam o alimento várias vezes dentro do estômago, que é parte do formato de alimentação mesmo desses animais. Só que para o umbu faz muita diferença, porque a semente, ela volta e o animal cospe. E aí ajuda no desenvolvimento dela depois, Como é que é isso? Na verdade o único meio mais fácil de germinar o caroço é a criação. O bode, a cabra, a ovelha, o mesmo gado, que ele vai comer o umbu lá no mato, lá debaixo do pé do umbu e vai vir para o curral à noite. E à noite é que ele regurgita tudo, ele remói, a gente fala remói todo o caroço várias vezes, Aí ele tem um procedimento no estômago dele que ele quebra toda a dormência, Ele quebrando a dormência, você pode pegar o caroço, e plantar, que aí molhou ele com 8 dias, o máximo 8, 9 dias, 10 dias, já começa já a brotação de germinação do caroço, É como se a própria natureza apoiasse o projeto de reflorestamento do umbu e também a sua comercialização para girar a economia de pequenos produtores. E o fruto entrou na lista de alimentos ameaçados de extinção em 2017 pela Slow Food, uma associação internacional sem fins lucrativos focada nas formas de alimentação envolvendo o prato e o planeta. Para melhorar esse plantio na região, o Zé vende as mudas do umbuzeiro.
Aí nessa estufa tem mais de 3.000 mudinhas. Mais de 20.000 já foram vendidas nos últimos anos. Cada uma tem seu preço. Isso porque existe uma técnica usada aqui para o umbu nascer mais rápido, o enxerto. Algumas plantas conseguem crescer nos galhos de outras. Isso depende da espécie e da afinidade genética delas. Assim, o processo de plantar a muda na terra, o que pode demorar 4 a 5 anos para ela crescer e dar frutos, diminui para bem menos de 1 ano. Por isso, essas mudas assim valem mais de R$ 150. Tudo acontece depois desse caule ser cortado do umbuzeiro. Aí do lado, esses olhinhos devem ficar intactos, senão não dá certo. Depois que o seu José cortou aqui o caule, a gente vai mostrar agora como que é esse procedimento do enxerto. Primeiro, o agricultor tem que entender que a árvore, no caso o cavalo, porque ela vai servir de montaria para esse processo, tem que ser do mesmo gênero. No caso, o cajá-umbu e, por incrível que pareça, a siriguela, que o fruto nem parece tanto assim com o umbu. Quando ele está mais verde, parece um pouco, mas depois que amadurece, fica diferente. Agora o procedimento funciona assim. O seu José vai mostrar para a gente como é que é o corte. Eles cortam a partir de meio palmo, num galho que é frutífero. Fazem esse corte aí. E aí, com esse galho, ele vai fazer como se fosse uma lança que vai se encaixar aí nesse local onde ele está cortando. Você não pode passar a mão aqui para não tirar a seiva, que se você passar a mão você vai contaminar. Você vai abrir com a ponta da navalha, você vai encaixar ela aqui, pode vir com a fita. Faz todo o procedimento pressionando ela. Aí depois daqui você vem com a sacolinha plástica, que é o saco de geladinho. Você veste ela aqui. Né? Por que você coloca isso aqui? Normalmente aqui o sol é muito quente, e aí vai acontecer o quê? Você pode utilizar até a mesma sacolinha, você pode chegar aqui só para o vento não tirar, né? Com o tempo, o galho vai nascer, vai florescer, e por incrível que pareça, a gente já tem um exemplo aqui, ó. Foi feito um enxerto, com pouco mais de 30 dias, o galho já foi fruto. Olha aí, um umbu gigante. A primeira coisa importante do enxerto é que a gente vai ter garantia da variedade. A outra coisa seria uma redução de porte, produção precoce, também até assim manter maior produtividade, essas coisas todas. Com os produtores fazendo esse tipo de plantio do umbu e com os resultados de frutos ricos em sabor, qualidade e tamanho, a Embrapa está na expectativa de crescimento na atividade umbuzeira na Bahia. E a ideia é que o amigo verdinho aí, rico em vitamina C, sirva para fazer as geleias, doces, sucos, sorvetes e seja vendido também por unidade. Imagina você ver um umbu gigante assim na feira? Vai representar aí uma renda extra para o agricultor nordestino como um todo, uma vez que a fruteira é daqui do Nordeste e o umbu é alimento. Então, acredito que a gente não pode prescindir de mais uma fonte alimentícia. E o produtor, já ansioso para começar a trabalhar com umbu, tem no seu José as palavras firmes de alguém que virou especialista no fruto da árvore sagrada do sertão. Não esmoreça não, tem que ter paciência, porque o umbu é o seguinte, não é uma planta que se planta hoje, daqui a 70 dias, você colhe ele que nem a melancia, uma hortaliça. Você vai ter um trabalho aí de máximo de 4 a 5 anos, se for uma planta bem tratada, mas vale a pena sim.